Olá, pessoal, boa noite. Mais um encontro hoje com um outro convidado que vai falar para a gente de um assunto muito importante, que é do interesse, acho que, de todos os antialunos, né, Vinícius? Vinícius, pode se apresentar, fala um pouquinho sobre a sua aula e sobre esse tema tão importante agora, final de ano, para o planejamento do ano que vem aí, necessário, né? Acho que a gente está numa hora oportuna, pelo menos, né? Início do ano é sempre o momento de optar pelo regime de tributação. E esse assunto é importante porque provavelmente o maior sócio que vocês têm na sociedade de vocês é o governo brasileiro. Ele come pelo menos uns 34% aí do teu lucro, dependendo do regime tributário, né? E é isso que a gente vai conversar. Bom, meu nome é Vinícius Torres, eu sou advogado, trabalho com consultoria tributária há 13 anos. Comecei minha carreira numa Big Four, na Deloitte, no processo seletivo de trainee, isso lá em 2008, nos primórdios. E depois da Deloitte eu passei por um escritório de grande porte, um escritório que atende no Brasil inteiro. Mas há 3 anos eu sou sócio de um escritório aqui em Belo Horizonte. Mas, obviamente, esse mundo hoje não tem limitações, né? Ainda mais com pandemia, a gente aprendendo a trabalhar cada vez mais em home office. Atende já bastante gente indicada pelo Guedes, que é o sócio da Antiscola. Conheço os outros meninos também, mas nesse ramo de infoproduto, né, e de e-commerce está crescendo cada vez mais. Então, a intenção é dividir com vocês um pouco da prática do planejamento tributário. Seria um prazer se a gente conseguisse discorrer absolutamente sobre tudo que tem no direito tributário brasileiro em tão pouco tempo. Mas não é possível. A gente teria que fazer um curso de alguns anos para entender o manicômio tributário que a gente vive hoje no Brasil há muito tempo, mas que vem ficando, eu acho que cada dia mais complexo e mais complicado. E isso vem acontecendo demais. Entra governo, sai governo, o nosso ambiente tributário ele fica cada dia mais complicado. Isso porque, em que pese a gente já ter um arcabouço legal muito complexo, a gente tem dificuldade de interpretação de norma, a gente tem divergências de entendimento, a gente ainda vai para o judiciário, e o judiciário tem dado decisões cada vez mais difíceis da gente entender. Então, para vocês terem uma ideia, em 2020, em plena pandemia, o STF decidiu, se eu não me engano, salvo engano, foi aproximadamente 37 teses de direito tributário. Essas 37 teses, 7 foram favoráveis aos contribuintes, ou seja, a gente perdeu 30 teses no STF. E isso é uma economia para o governo assim, gigantesca. Algumas reportagens ano passado falaram em números, e os números são exorbitantes. A gente teve algumas decisões também favoráveis, mas desde 2017, por exemplo, a tese do século, né? Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, porque isso afeta a grande maioria das empresas, pelo menos que trabalham com produtos, né, que tributam ICMS, mas a mesma tese vai valer para o ISS também, e daqui a pouco o STJ vai decidir da mesma forma, e vai chegar no STF e vai decidir da mesma forma. Então, existem decisões favoráveis, mas, via de regra, a gente está perdendo bastante ultimamente no STF, então tem ficado cada vez mais complicado, mais pesado, e da minha experiência, o que eu senti é que de 2015 para cá, para buscar receita, os governos vêm, não só o atual, mas desde a Dilma, depois o Temer e agora o governo do Bolsonaro, eles vêm buscando formas de se financiar e vira e mexe a lei nova com ilegalidade, com inconstitucionalidade, o que força de novo a gente buscar o judiciário. Então, não bastasse já ser um ambiente complexo, já ser um assunto difícil de entender e que nem todo mundo, acho que quase ninguém gosta de lidar, a gente ainda tem tido essa realidade cada vez mais difícil no judiciário. Então, o que é a minha intenção hoje? Infelizmente, não dá para falar de tudo, e talvez não dá para falar de planejamentos que se apliquem à totalidade das empresas que participam da Antiscola, né? Mas, pelo menos, eu vou tentar abordar os tributos que se aplicariam a quase todo mundo. Os tributos federais, pelo menos, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS. Só que é impossível falar de planejamento e não entrar em outros tributos que também fazem muito parte do dia a dia e do custo das empresas, que é o ICMS e o ISS. Sempre que a gente for falar em produto, em alguns serviços específicos, o ICMS e o ISS ali no que resta de serviço. Eu imagino que muitos de vocês trabalham com curso online, uma boa gama de contatos e de clientes do Thiago, com quem eu já conversei, já tive a oportunidade para conversar sobre planejamento com eles,
esse planejamento que está muito em voga do e-book, vou tentar abordar um pouco sobre ele também. Mas o que é a minha intenção hoje, real, do que dá para a gente falar em 1 hora? É desmistificar algumas verdades absolutas sobre planejamento tributário e, ao mesmo tempo, no final das contas, acho que dizer para vocês alguns pontos de atenção que é importante vocês discutirem com a pessoa que vai planejar junto com vocês. Eu acho que é essencial a participação dos sócios e das pessoas que estão no dia a dia, porque ninguém melhor do que vocês para entender do negócio de vocês. Para aplicar um planejamento, tem que entender daquele negócio específico e da tua empresa. Então, a presença de vocês é essencial. Mas, ao mesmo tempo, alguns pontos que são importantes vocês cobrarem do teu consultor, contador, advogado, quem é que vai ajudar a implementar aí o planejamento. Então, queria fazer outro pedido. Como a gente está só nós 4 aqui, quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá, gente? Solta o microfone, fica à vontade. Eu falo pra caramba, sou prolixo. Então, se quiser me interromper, me interrompe e pode perguntar. E aí a gente fica mais dinâmico, eu acho. Não fica só eu aqui falando sozinho. Beleza? Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro dogma que eu queria abordar, que todo mundo pensa, vamos falar de planejamento tributário, vamos falar de redução de carga tributária. Não necessariamente. No meu dia a dia, no trabalho que eu realizo já há 13 anos, nem sempre e em muitas oportunidades, o trabalho e o planejamento e a investigação mais profunda do dia a dia da empresa, das atividades, ele não leva a gente a reduzir carga tributária. Muitas vezes o que a gente vai trazer é segurança jurídica, previsibilidade. Então, a gente tem que ficar atento, porque eu vou abordar esse ponto também, mas vocês, às vezes, discutem com um colega de vocês, seja aqui no ambiente da escola, por exemplo, e alguém te explica que é de uma atividade parecida com a sua e está pagando muito menos tributo. Você talvez não tenha necessariamente a consciência, o conhecimento profundo de qual atividade que ele realiza, qual a particularidade que ele tem ali na empresa dele que pode não se aplicar a você. E aplicar um planejamento sem ter esse cuidado pode ser um problema. Então, um planejamento, né, na verdade, pode configurar evasão, elisão fiscal. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de implementação. E muitas das vezes o meu trabalho ele identifica mais problemas do que oportunidades. É lógico que é muito bom da minha parte, da nossa parte aqui como consultor, como advogado, na hora que a gente vai fazer um planejamento tributário, é identificar a oportunidade, porque é isso que o cliente quer ouvir, é isso que o empreendedor quer ouvir, achamos aqui um puta buraco na legislação, que todo mundo acha que a lei brasileira ela tem muito buraco, não é bem isso. A gente vai realmente caminhando e permeando ali em algumas lacunas, e a gente vai falar do e-book, e aonde que está a lacuna aqui nesse assunto, mas tem que tomar muito cuidado. Então, boa parte do meu trabalho ela vai em trazer o compliance, adequar a tua atividade e a realidade da empresa para dentro do compliance tributário e fiscal. Você pode estar comendo mosca, ou tua contabilidade, ou alguém está comendo mosca em algum detalhe que pode te trazer uma penalidade muito gravosa, pode te trazer multa, implicações que vão atrapalhar até na tua vida pessoal, né? CPF, o sócio, hoje não, mas ele é responsável. E, por exemplo, autuações de ICMS, elas vão direto no CPF do sócio. Então, a gente tem que tomar cuidado. O primeiro mito que eu queria desmistificar é que necessariamente planejamento tributário seguro vai reduzir tua carga tributária. Nem sempre. É lógico que a gente busca isso também, a eficiência. Mas muitas vezes não é o caso. A gente precisa tomar cuidado. O segundo caso, que é o segundo dogma que eu acho que é muito importante a gente abordar, é justamente da comparação da tua empresa com a empresa do teu colega, do teu conhecido, do participante da anteescola. Ele pode vir e vocês podem vender a mesma coisa, entre aspas, né? A gente vende curso online, eu vendo curso de determinado assunto, ele vende outro, eu vendo determinado produto, ele vende outro produto, eu escuto muito isso, de empresa que vende no e-commerce. Mas eu conversei com um cara da empresa tal, uma empresa grande, conhecida nacionalmente, e a carga tributária dele é muito menor que a minha, ou então ele fatura com preço de custo para ele mesmo, cara, risco. E aí vem as particularidades de cada negócio e de cada pessoa, inclusive. No meu trabalho, no dia a dia, a gente costuma falar que cada cliente nosso, ele tem 3 perfis possíveis para apetite de risco. Ele pode ser conservador, e aí é o cara que
sabendo do risco e ouvindo valores vultuosos de multa, que a multa pode ser de 75% da dívida, ou de 150% em caso de fraude ou simulação, a multa é dobrada, o cara já fica com medo e fala, pô, prefiro dormir tranquilo e pagar o imposto aí que é arriscado e que, conforme a Receita Federal entende, que nem sempre é o correto, juridicamente falando, mas eu prefiro ficar na segurança, ou quem sabe ajuizar um processo antecipadamente, né, um mandado de segurança para trazer a discussão para o judiciário e só economizar se eu tiver segurança, se eu tiver uma decisão judicial. É um caminho a seguir. Esse cara é conservador. O segundo cara é o arrojado. É o cara que já escuta o risco, mas ele faz ali uma análise de custo-benefício e fala, pô, eu acho que meu consultor, meu advogado, me deu o subsídio suficiente para eu entender que essa tese é defensável, um risco de perda possível ou remoto, eu vou peitar, eu vou assumir. Pode ser que a Receita não me questione, pode ser que, se me questionar, eu tenho defesa, eu tenho possibilidade de ganhar um tempo discutindo e colocar num refis, que é um parcelamento especial com redução de multa e juros, que, via de regra, desde o ano 2000, sai de 3 em 3 anos, mais ou menos. Pô, é uma possibilidade. E aí eu me financio com a diferença da carga tributária que eu tenho ali na redução. É uma possibilidade. Esse cara decidiu com segurança, mas ele é mais arrojado que o anterior. E tem um terceiro, que a gente chama de raivoso. Esse cara falou para ele que dá para reduzir carga tributária, ele mete a cara. E aí, depois que a bomba estourar, ele abre outro CNPJ, ele chama o tio, o primo para abrir empresa, aí é mais perigoso. Então, muitas das vezes, eu já presenciei aqui, eu aqui no escritório, a gente advoga para empresas muito grandes, algumas multinacionais, empresas que faturam bilhões por ano, mas também para startups, empresas menores, e essa galera é mais ligada, né? A diferença das empresas grandes, que são muito conservadoras, via de regra, para uma galera que está mais ali ligada no dia a dia, buscando economia, porque o tributo faz muita diferença no custo, né? Opa, ficou Vinícius, acho mudo que aqui, Vinícius. seu áudio ficou mudo. Acho que ficou mudo. Voltei. Ah, pronto. Valeu. Repete Foi, aí esse foi, pedacinho. foi do nada. Aonde que eu parei de falar? No cara mais arrojado que não mete a cara mesmo. E depois, Perfeito. quando No vai ver, raivoso. o bicho pega. Ele tem que abrir CNPJs no nome do tio, do sobrinho e da família inteira. O eu vejo muito no mercado de vocês, a gente falando em startups, empreendedores. Eu trabalho aqui no escritório, a gente trabalha com empresas de todo porte, inclusive mineração, empresas que faturam bilhões por ano. Essa galera tem que prestar conta não só para o governo, como para o controlador dele que está no exterior, que é uma galera, às vezes, de alguns, por exemplo, eu tenho umas empresas aqui, mineração canadense, o pessoal lá do Canadá é muito mais conservador do que a gente pode imaginar. Então, eles dificilmente dão um passo fora daquilo que é o que a Receita entende. Para a gente vender uma tese ali é uma dificuldade absurda. E a realidade de vocês é diferente. O tributo faz uma diferença absurda no final do dia, né? Você buscar a economia é essencial, mas ouvir do teu colega ou de alguém que trabalha na mesma área que vocês, que ele implementou um planejamento e está pagando pouquíssimo de imposto, é perigoso implementar sem pensar, sem colocar a realidade dele dentro da tua. Então, tomem sempre cuidado com essa verdade absoluta, ouvir do cara e achar que o caso é igual. Cada caso é um caso. No tributário, no planejamento tributário, o mais importante que a gente tem que fazer é analisar o teu caso, é olhar para a tua empresa. Eu estou cansado de ver aqui, vir uma empresa discutir com a gente e a gente pensa, pô, é aquele regime especial de e-commerce que Minas Gerais tem, vamos implementar para essa empresa também. Pô, não dá, porque a realidade do cara é diferente, ele não consegue abrir um CD em Minas só, ele tem que ter um CD vários espalhados pelo Brasil, então são realidades diferentes. A gente vai sempre ter que olhar caso a caso, acho que isso é uma verdade absoluta que é verdade. Caso a caso no tributário é muito importante. Outra coisa que é extremamente importante para a gente, que é outro dogma que eu acho que é importante a gente afastar, é o do regime tributário. E aí já vamos entrar agora na prática, né? Falar em alíquota, falar em regimes e que se aplicam muito provavelmente à grande maioria de vocês. A gente tem 3 grandes regimes no Brasil, tirando o microempreendedor individual, o CIMEI, vamos para o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. O primeiro dogma que existe aqui, mais específico, é de que o Simples Nacional é o mais barato.
ele é o mais econômico, ele é o melhor para o início da atividade. Muitas vezes isso é verdade, muitas vezes. E o Simples Nacional ele te permite um faturamento até 4.800.000 por ano. Isso tem, né, uma vida útil, muito provavelmente, porque a intenção é escalar e que o faturamento supere isso aí. Mas provavelmente, há possibilidade, provavelmente não, é mentira, mas há a possibilidade de, antes disso acontecer, outro regime ser mais benéfico. Porque a gente tem uma mania, e contador tem uma mania de vender para o acionista, para o sócio, para o empreendedor, que o presumido e o simples são mais fáceis, então é melhor. Não necessariamente. O lucro real, ele é o lucro através do qual você vai pagar imposto com base na lucratividade real da tua empresa. Isso eu tenho uma margem muito grande. Beleza. Se a tua margem superar a presunção ali do lucro presumido, pensar no presumido e no simples, principalmente no início, é mais viável, sem dúvida nenhuma. Mas existem casos. Se você não tiver uma margem tão grande, teu produto não tem uma margem tão grande, é importante. E aí é como a Carla falou no início aqui da nossa gravação. Final do ano, janeiro é o momento de fazer a opção pelo simples, ou fevereiro ou abril, dependendo do caso, eu vou abordar isso mais especificamente, é o momento de fazer a opção pelo presumido ou pelo real. Vale a pena testar os regimes com base na tua realidade, no teu faturamento desse ano, qual seria a tributação nos outros dois regimes, para frente, como é que é o teu plano de negócio, teu crescimento esperado, qual que seria a tributação nesses outros regimes. Eu acho que isso tinha que ser feito todo ano. Dá para sentar com contador, com consultor, etc., e testar o regime, porque a oportunidade é essa. É óbvio que a gente tem um momento específico para fazer a opção, e a opção ela é feita, por exemplo, para o Simples Nacional é feita no final de janeiro. Se você optar, a lei fala, inclusive, essa opção é revogável e retratável para o ano todo. Mas tem como a gente dar uma saída do Simples se você perceber que o presumido vale mais a pena. Como? Atribuindo um dos impedimentos à tua empresa. Quais são os impedimentos do Simples? Por exemplo, fora uma SA, que não pode, você ser sócio de outra empresa cuja soma do faturamento supera 4.800. Ou uma limitação mais fácil da gente criar, porque aí depende de faturamento, você participar de outra pessoa jurídica ou uma pessoa jurídica participar da tua empresa. E aí, a partir do momento em que a gente cria o impedimento, você tem que sair do Simples. Então, o que eu já vi? O cara entrou no Simples, valia a pena naquele momento. Ao longo do ano, ele identificou que não valia a pena mais, por N razões. E a gente vai abordar aqui algumas delas, com base nos planejamentos que são implementados. E não dá para sair, porque meu contador falou que não dá para sair. Não, dá. Dá para fazer a opção, dá para criar esse impedimento a partir do meio do ano. E aí você é obrigado a sair, inclusive, se uma pessoa jurídica participar de você, por exemplo. Então, tem outra empresa, outro CNPJ, coloca ele como sócio, faz uma alteração contratual com uma participação não muito grande, depois você adequa. E aí você sai do regime. Os outros dois regimes, real e presumido, dá para mudar? Não. Aí é irrevogável mesmo, é uma pá de decisão da Receita Federal. Então, como que você opta pelo real e pelo presumido? É fazendo o primeiro pagamento do imposto de renda do ano, que pode acontecer em fevereiro, se você tiver, por exemplo, no real mensal, ou abril, quando você tiver no presumido. Apesar de que o regime de imposto de renda, ele diretamente liga a contribuição social e o PIS e a COFINS. E o PIS e a COFINS são mensais, então você vai ter que pagar já em fevereiro, mas não é ele que determina o regime, é o imposto de renda, mas já fica desde fevereiro tendo que ficar estabelecido aí qual que é o teu regime do PIS e COFINS também com base no imposto de renda, porque se você tiver no real, necessariamente seu PIS e COFINS é não cumulativo, eu vou explicar o que isso implica, e se você tiver no presumido, necessariamente seu PIS e COFINS é cumulativo. Existem exceções para todas essas regras, mas é muito difícil a gente abordar tudo aqui. Então, falando nos três regimes, o real, o presumido e o Simples Nacional. No que consiste cada um deles? Simples Nacional, provavelmente muitos de vocês já passaram por ele no início da atividade ou estão nele até hoje. Ele simplesmente pega o faturamento, joga a alíquota da tua atividade, com base no anexo da lei complementar, 123, e com base no teu grau de faturamento dos últimos 12 meses. Tem um erro que eu já vi muita gente cometer, que é olhar para o quadro das alíquotas do Simples e entender, olha, eu estou na terceira faixa. A alíquota da terceira faixa é 10%, então eu pago 10%. Não.
tua alíquota efetiva geralmente é menor do que isso. Por quê? Porque você compensa, você deduz da tua alíquota efetiva a faixa anterior, que paga menos que você. Porque se não fosse assim, é igual acontece com o imposto de renda, tabela progressiva, né, da pessoa física. Se você não deduzisse o que a pessoa anterior a você, né, da faixa de cima, ela deixa de pagar pela alíquota diferente, seria injusto, porque R$ 1.500 é uma faixa, 1.501 é outra faixa. Quem ganha 1.501 ganharia menos do que quem ganha 1.500. Então, isso é adequado. Consequentemente, a gente tem que fazer um cálculo também, que não é difícil, de qual é a tua alíquota efetiva, com base na faixa do Simples, e aí, geralmente, se a tabela fala 10, tua alíquota efetiva vai ser 8, 8,5, e assim por diante. O Simples é isso, não tem muito da onde tirar. Inclusive, o Simples não permite a acumulação de outros benefícios fiscais. Então, por exemplo, o livro, e aí não vamos falar de e-book agora, livro físico, ele é tributado com PIS e COFINS à alíquota zero. Pouca gente sabe disso. Vocês só estão acostumados a ver aí a imunidade do ICMS sobre livro, né? Que o STF equiparou o livro eletrônico a livro físico. Então, o que acontece se você vender livro? Agora, não falando ainda de teses, etc., de livro eletrônico para o PIS e COFINS também. Se você tiver no Simples, mesmo que a lei preveja que o livro é tributado à alíquota zero, você não vai poder tributar a alíquota zero dentro do Simples, porque o Simples já é uma alíquota mais benéfica, reduzida, e ele não permite acumular o benefício. No caso do ICMS, você tira, porque ele é imune pela Constituição. São duas coisas diferentes. Uma é reduzir a alíquota zero, como é o do PIS e COFINS, e a outra é a imunidade tributária, né? Mesmo dentro do Simples, você está vedado pela Constituição a tributar o livro pelo ICMS. Então, não é um benefício fiscal. E aonde que o Simples, na minha opinião, ele tem que ser analisado com cuidado. É possível que o Simples fique mais gravoso e mais caro para você na tua atividade do que se você tivesse, por exemplo, no presumido. E quando que isso acontece, por exemplo? Isso vai variar muito, como eu falei, caso a caso. Existem casos aqui de clientes nossos, de empresas, que eles vendem produto. A empresa, quando está no Simples e adquire o produto que ela vai revender de outro estado, ela tem que pagar o diferencial de alíquota. Então, se a alíquota lá de São Paulo para Minas é 12% de ICMS de determinado produto, aqui seria 18%, a empresa do Simples paga os 6% de diferença. Isso é custo. Por quê? Porque a empresa do Simples, quando ela revender esse produto, ela não vai ter crédito de ICMS. O ICMS está embutido na alíquota do Simples. Então, 6% da diferença de alíquota é custo. O STF julgou, como eu estava falando no início da reunião, essa foi uma das teses que foi julgada pelo STF esse ano, e a decisão foi desfavorável, o que eu, particularmente, como advogado, acho um absurdo. Qual que era a tese defendida pelos advogados do caso? Eu estou no regime supostamente mais benéfico do Brasil, justamente para fomentar e para permitir que as menores empresas e as pequenas e médias empresas no Brasil, elas representam, se eu não me engano, mais de 90% das empresas hoje do Brasil, e elas empregam mais de 50% da força trabalhadora do Brasil com registro. Então, é extremamente importante você dar esse benefício fiscal para essas empresas. E aí, de repente, vem o DIFAL dos estados, né, o diferencial de alíquota de ICMS, e torna o custo dele maior do que se ele não fosse do Simples Nacional. Tudo bem que essa análise tem que ser feita macro. E quanto que custa depois na venda? Quanto que seria o débito e crédito do ICMS? Mas dependendo da atividade, dependendo do produto, você está no presumido, vale mais a pena, por exemplo, por causa de um regime especial. Se você for e-commerce, e aí aqui entrando em planejamentos específicos, tá? Para quem está em Minas Gerais, ou mesmo está em outro lugar e quer abrir uma empresa em Minas, o governo lançou já há alguns anos, e hoje é uma implementação muito fácil de fazer. Isso, Paraná para São Paulo dá 12 também, exatamente. Para Minas, né? Dos estados do Sudeste para Sul e Sudeste, custa 12, e para os outros estados 7%, e o restante dos estados Nordeste, Norte, etc., para qualquer lugar do Brasil é 12%. Só que aí você tem que pagar a diferença, e aí fica mais caro. Qual que é o planejamento que é interessante a gente implementar? Por exemplo, quem é 100% e-commerce, vende um produto via e-commerce, direto para o consumidor final. Minas Gerais tem um regime especial que prevê a alíquota efetiva de 1,7% interestadual. Então, o que isso implica? Você abre mão do crédito da entrada, aquilo que você compra que viria com ICMS, você não toma o crédito, você estorna o crédito, mas a tua saída é tributada a 1,7%, é muito baixo. E isso é extremamente útil, né? E provavelmente, se você migrar de regime
trabalhando no presumido, com produto, que aí a tributação acaba dando 6,73% no máximo. Eu vou mencionar as alíquotas aqui daqui a pouco. Com mais 1,7% só de ICMS, talvez fique mais barato do que o simples. E aí o que tem que ser, tomar cuidado? O INSS. Se você tiver uma folha robusta, aí você vai ter ali mais 28,8% talvez de INSS sobre folha, mais o FGTS. Então, sempre, como eu falei lá no início, caso a caso. Isso tem que realmente, a gente tem que tomar cuidado e avaliar, mas não é impossível que outro regime seja melhor do que o Simples Nacional. Ponta do lápis, quanto que custa e qual que é as oportunidades que eu tenho, por exemplo, com o regime especial. Minas tem esse regime para e-commerce, que é maravilhoso. O Espírito Santo tem muito regime especial bom também, para centro de distribuição, para e-commerce também. Então, muita empresa mudou para o Espírito Santo. Aqui na nossa experiência, a gente implementou regimes bons em Minas, no Espírito Santo e em Goiás. São estados que estão puxando bastante negócio, acabando com o ICMS-ST, que costuma ser um custo muito elevado, mas a gente também planeja através do ICMS-ST em alguns casos, eu vou mencionar agora, mas é sempre caso a caso, é interessante avaliar caso a caso. E aí, indo para o lucro presumido. A maioria de vocês deve conhecer também. O que consiste? Eu calculo meu imposto de renda e contribuição social com base no meu faturamento. Mas por que ele chama presumido? Eu presumo uma margem de lucro sobre o meu faturamento. Você ainda está tributando o lucro, mas a forma de cálculo é através do faturamento. E como que ele é feito? Você vai pegar o teu faturamento, se você vender produto ou determinadas atividades de transporte, etc., ou construção civil com o emprego da totalidade dos materiais. Você presume 8% como lucro do teu faturamento, e sobre essa base de 8%, você vai aplicar as alíquotas do imposto de renda e da contribuição social. E quanto que isso vai representar? O imposto de renda ele é 15%, com mais um adicional de 10% quando a base de cálculo superar 60 mil por mês. Então, isso significa que pode ir de 15% a 25% dos 8%, que dá o quê? 2% efetivo, e a CSLL, que é 9% sobre uma base presumida de 12%. Então, quando o IR é 8% de presunção, a CS é 12% de presunção, que dá uma alíquota efetiva de 1,08%. Então, quando eu estou na atividade cuja presunção é de 8%, minha alíquota efetiva de IR-CS é 3,08% no máximo, podendo ser um 2,28%, se tiver o adicional, e mais o PIS e COFINS a 3,65%. Então, quando você está no presumido, o PIS e COFINS necessariamente é cumulativo. Isso significa que a tua aquisição não dá direito a crédito e a tua venda é tributada a 3,65. Então, dá uma alíquota combinada entre 5,93 e 6,73. Esse é o cara que vende produto. E aí vem o ICMS. O ICMS vai ser somado a isso. Então, se você está num produto que não tem previsão de ST, que não tem regime especial disponível no teu estado, etc., tua alíquota, via de regra, ela vai ser 18% sobre o preço de venda, menos o crédito do teu preço de compra. Então, quanto maior a tua margem, mais carga tributária de ICMS você vai ter. E quanto menor, consequentemente, menor a carga tributária. Mas se a gente pensar numa margem muito grande, eu tenho clientes aqui que compram um produto de beleza a R$10 e vendem a 100. Se o cara pagou 18 sobre 10 e vai vender 18 sobre 100, a diferença da tributação dele é extremamente alta no ICMS. E aí vem o regime especial. Se esse cara vender para e-commerce, em Minas Gerais, ele vai pagar 1,7. Então, ele vai abrir mão do crédito. Ele vai fazer o quê? 6,73 mais 1,7. Provavelmente, esse cara vai tributar menos do que no Simples. Uma outra vantagem do presumido, né? O presumido tem previsibilidade até 78 milhões de faturamento no ano. O Simples, à medida que você cresce o faturamento no ano, ele vai ficando mais caro, né? Até o limite de 4 bilhões e 800 de faturamento no ano. O presumido não. O presumido é aquilo ali, o crescimento do presumido vai ser só em relação à alíquota do adicional do imposto de renda. Como eu falei, vai de 5,93 até 6,73 por causa do adicional, que é de 10% de 8%, então 0,8. Mas você tem até 78 milhões para ficar no presumido. Passou isso, lucro real. Mas você tem previsibilidade. Então, o ICMS é onde está o segredo ali do presumido, na minha opinião, para quem vende produto. Buscar economia, buscar um planejamento mais rentável, mais econômico, é essencial. E aí vem a ideia, por exemplo, de quem vende produto com substituição tributária. Quem vende produto com ST sabe que o ST é um problema seríssimo, porque ou ele custa caro para você comprar, ou o teu cliente reclama demais quando tem ST e você vende para ele. E o que acontece?
Quem vende produto sabe que o ICMS ele é em cascata, né? Ele incide em cada etapa da cadeia produtiva até chegar na última ponta na venda para o consumidor final. A diferença é que o produtor ele incide ICMS no preço dele, o distribuidor toma crédito da aquisição que ele fez, mas ele tem o preço de venda, então ele vai pagar ICMS sobre o preço de venda menos o ICMS da entrada, e assim por diante, até chegar no consumidor final, que é quem incorre realmente no custo de todo o ICMS da cadeia. O que é o ICMS-ST? Eu acho ele absurdo, mas ele está na Constituição, está na Lei Complementar 87, não adianta a gente discutir. Ele desvirtua todo o regime do ICMS em cascata, que seria não cumulativo. Ele antecipa o ICMS devido na última ponta da cadeia para o consumidor final, desde a primeira etapa. Via de regra, tem ICMS-ST para frente, tem ST para trás, mas a regra geral é para frente. Todo mundo já ouviu falar em ICMS-ST por causa de combustível, né? Está em voga toda hora o preço do combustível, a culpa é do ICMS. E o que acontece no combustível? O distribuidor paga o ICMS que vai ser vendido para você, consumidor final, lá na bomba. É presumido um preço final, é a margem de valor agregado, a legislação do Estado ela determina uma margem de valor agregado, no caso do combustível é outra forma, é pauta. Eles fazem periodicamente testes e levantamentos no mercado, vê quanto está custando o combustível na bomba, e já desde a primeira cadeia eles cobram o ICMS da cadeia toda. Então, como que a gente usa o ICMS-ST para planejar, para fazer um planejamento tributário? E é muito benéfico. A gente tem clientes aqui vendem para o Brasil inteiro. Seja para consumidor final direto, que é o ideal, ou seja para distribuição, para um varejista. O que a gente faz? Qual é, e aí vai depender da possibilidade de cada empresa, obviamente, né? Qual é o teu market share nos principais estados? Então, você está em Minas, mas eu vendo 50% para São Paulo, 30% para Minas, um pouco para o Rio e o resto é espalhado pelo Brasil. Abre um centro de distribuição em São Paulo, passa a que se esse produto tiver SP, previsão de ICMS-ST, compra o produto que você vai revender direto no teu centro para São Paulo, direto no centro de distribuição de São Paulo. Porque aí na entrada do estado, você é obrigado a pagar o ICMS-ST baseado no preço de custo para toda a tua cadeia, até o final. Então, eu comprei por 10 aquele produto de beleza que eu mencionei. Qual que é o MVA do produto de beleza? Ele é alto, ele é em torno de 90% efetivo. Então, eu vou pagar o ICMS sobre 19 ao invés de 10. Beleza, só que a hora que eu vender a 100 para o meu consumidor final que está em São Paulo, eu não pago mais ICMS. Você acabou de ter uma economia absurda de ICMS. E aí, o que eu já vi acontecer, infelizmente, que aí que vem a falta de assessoramento, né? Isso acontece muito. Eu tenho um cliente aqui que me procurou há 2 semanas atrás, uma empresa de autopeças aqui em Minas Gerais. Eles fazem esse planejamento. Alguém já falou para eles, pô, cara, você vende lá em São Paulo muito, abre um CD em São Paulo, e aí você compra em São Paulo e vende direto de lá de São Paulo. Não funciona esse planejamento se você adquirir em São Paulo e vender para o resto do Brasil. Porque quando você revende interestadualmente, o fato presumido pela legislação do SP, que seria revender dentro do estado, ele não aconteceu. Então, você vai ter que pagar ICMS de novo na saída, com base no teu preço de venda, e ter direito a recuperar o ICMS-ST. Mas tenta recuperar ICMS com o estado, para você ver o tempo que isso vai demorar, se é que você vai conseguir. Porque o estado vai te fiscalizar e ele provavelmente vai achar problema e não vai te devolver nada. Isso é sério. O Helder está rindo, mas isso é fato. Eu conheço um cliente meu, que é essa empresa de autopeças, que realmente faz o pedido com frequência para o Estado e recupera, porque ele consegue compensar. Mas devolver em dinheiro, isso não vai acontecer. O governo federal já vi devolver, acreditar na conta, etc. O estadual, precatório, você não vai receber nunca. Então, o ideal é planejar sem pensar nessa restituição do ICMS-ST. Logo, não vender. Pois é, por aí. Planejar para você não ter que pedir essa recuperação, porque dificilmente ela vai acontecer. E o que aconteceu com esse cliente meu? Ele tinha um CD em São Paulo, o que ele começou a fazer? Adquirir pelo CD de São Paulo e transferir para ele em Minas. E aí é que vem a pega. É um detalhe tão besta, que ao invés dele comprar direto em Minas do fornecedor de São Paulo, pagar o SP aqui em Minas e depois revender sem ICMS, porque uma vez pago o SP não tem mais ICMS na cadeia, desde que a venda seja dentro do estado, esse cara começou a comprar em São Paulo e transferir para ele mesmo. E aí, o que a lei fala aqui em Minas e na maioria dos estados? No caso de transferência, o ICMS-ST é calculado com base no preço de venda da minha empresa. Fica muito caro. E esse cara comeu mosca. A lei fala isso expressamente. Aonde que ele errou? Planejou.
alguém vendeu para ele o planejamento tributário da aquisição interestadual para aproveitar o SP, que faz todo sentido, é um ótimo planejamento, a gente implementa aqui no escritório também, mas ele não prestou atenção no dia a dia, ele deixou a aquisição começar a ficar descontrolada, e aí a falta de controle de estoque dele forçou ele a fazer transferência entre empresas do mesmo grupo, né, entre estabelecimentos dele mesmo, e aí veio a pega. O que é o ponto? Dá para defender? A gente vai tentar. A gente vai dizer que isonomia. Porra, como assim? Se eu comprasse direto, eu ia pagar X. Só o fato de eu transferir atrapalhou todo o planejamento. O Estado não quer saber, é preto no branco. Para ele, a lei fala que na transferência, a base de ST é o preço de venda, ele vai pegar o preço de venda e não o preço de custo. A diferença é gritante. Esse cara tem um problemão na mão dele e é difícil da gente afastar esse auto de infração. Então, o que isso traz para vocês de aprendizado? Mesmo implementando um planejamento que é legal, que faz sentido no papel, tem que acompanhar o dia a dia. O compliance tem que fazer sentido. A emissão de nota fiscal tem que fazer sentido. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Não é só eu apresentar para vocês um planejamento maravilhoso e no dia a dia o negócio não está redondo. Então, esse cuidado a gente tem que tomar sem dúvida. E vamos lá para o lucro real, só para abordar bem rapidinho. O lucro real vai ser calculado com base em quê? No lucro do seu balanço. Muita gente foge do lucro real achando que ele é muito complexo. Você devia fugir do lucro real se tua margem for muito grande. Se o teu balanço der um lucro absurdo, aí vai ficar caro. Porque a alíquota de IRCS de 15 mais 10 de IR, podendo dar 25, tem um adicional também. E a CS de 9, dando combinado 34%, é sobre o lucro. Se o lucro é muito grande, não vale a pena, talvez. Se você for prestador de serviço, no presumido, a presunção é de 32% do teu faturamento. Se você não lucrar isso tudo no lucro real, na hora que fecha o balanço, o lucro real pode valer mais a pena. Aonde que tem que tomar cuidado no lucro real? PIS e COFINS. Necessariamente, se eu vou para o lucro real, meu PIS e COFINS deixa de ser 3,65 do meu faturamento e passa a ser 9,25. Então, a alíquota quase triplica, com a diferença de que eu posso tomar crédito das minhas aquisições. Mas se eu estou aqui dando exemplo de um prestador de serviço não tem crédito de PIS e COFINS praticamente. O que você vai ter? Aluguel. Por quê? A força motriz e o grande custo do prestador de serviço costuma ser folha de pagamento. Pessoa presta, né, ao serviço de inteligência ali que seja, e folha de pagamento não dá crédito de PIS e COFINS, porque pessoa física não paga PIS e COFINS. Então, tem uma série de implicações. E sempre que for pensar em lucro real, olha para o PIS e COFINS imediatamente, porque ele provavelmente vai te dar uma dor de cabeça, e aí vem um outro problema. Lá do início que eu falei, judicialização. Crédito de PIS e COFINS é com base nas leis 10.637 para o PIS e 10.833 para COFINS. Ali no dispositivo, no artigo 3º, ele elenca o que dá crédito. E um dos principais créditos é insumo do produto ou da prestação de serviço. O que é insumo? A Receita considerava que era o mesmo conceito de ICMS e IPI, que é super restrito. É só aquilo que tem contato direto com o teu produto. Pô, na prestação de serviço não vai sobrar nada. E um cara que revende produto, é só a compra do produto, e a geladeira que está lá alugada, e tem uma série de coisas. E o conceito de insumo vem sendo cada vez mais evoluído dentro da jurisprudência. Então, é outro ponto que vocês têm que sempre se atentar. Se o teu advogado, consultor, contador está ligado nessas mudanças na jurisprudência, não é só na lei. As decisões judiciais hoje têm mudado muito esses conceitos. Então, o planejamento tem que passar por isso. E aí que eu queria trazer na prática algumas coisas que vocês deveriam atentar sempre que for discutir planejamento tributário, com o teu contador, advogado, consultor, seja o nome que for. A primeira eu já tinha falado isso antes, sempre participem de maneira ativa dessa discussão e da apresentação das premissas para o teu consultor. Para mim, como consultor tributário, não tem nada mais essencial do que a premissa bem colocada, que é a explicação da tua atividade. E não tem ninguém que entende melhor da tua atividade do que você mesmo. E eu vejo muito isso. A gente faz uma primeira reunião, o cara explica a atividade, depois ele passa para alguém da empresa dele, ou do dia a dia, do contador, para continuar o trabalho. No final, a hora que a gente vai apresentar, o cara fala, opa, mas minha realidade não é essa. E algum detalhe na tua atividade pode mudar muito o planejamento. A gente já realizou aqui, também foi esse ano, o planejamento para uma galera que é franqueador de uma marca de colchão. E o que a gente desenvolveu para ele?
Cara, vale muito mais a pena se você tiver vender interestadualmente, porque o que ele fazia? Ele abria pequenos CDs, ele não comporta muito estoque. Então, ele precisa deixar o estoque espalhado pelo Brasil em pequenos centros de distribuição. E aí, a hora que ele vende para o franqueado dele, o franqueador, vende para o franqueado. Ele está dentro do próprio estado. E aí, o que acontece? A alíquota de ICMS, ele, na verdade, está no lucro real. A alíquota de ICMS dele é de 18%, por exemplo, Minas para Minas. E o que a gente falou para ele? Se você tiver um centro só, em São Paulo, por exemplo, a hora que você vender para Minas, que é o maior market share dele, a alíquota vai cair para 12%. Ele falou, pô, que economia, 6% de economia, fato. Mas aí a gente tem que trazer para a realidade. A logística comporta qual que vai ser o custo do frete para o Brasil inteiro. Se ele parar de adquirir em cada grande centro, ele tem um em Minas, um no Espírito Santo, um em São Paulo, um no Sul, ele consegue. Porque uma coisa é transferir uma caixinha de um produto, que eu tenho alguns clientes aqui, produto de beleza, você manda até pelo correio. Outra coisa é mandar um colchão. Então, ele falou, não, meu custo de frete suporta 6% de diferença no meu faturamento. Legal. Só que a realidade dele não permitia. Por quê? Ele está no lucro real por opção. Ele não fatura 78 milhões por ano. Mas ele deixa a margem dele a mais espremida possível para o franqueado lucrar e ele ganhar dinheiro no royalty. E aí ele tem uma empresa no presumido tributando royalty. É um bom planejamento tributário, inclusive. É excelente. O royalty no lucro real seria muito caro, ele ia tributar 100%, ia ser caríssimo. 34% do faturamento ele ia pagar de imposto. No presumido, ele já faz isso diferente. Então, o produto, ele amassa a margem do lucro real, fatura, deixa o lucro maior para o cara, para o franqueado, e aí ele ganha no royalty. E por que ele deixa a margem maior para o cara, para o franqueado? A gente veio vendendo a ideia de fazer a venda interestadual e o que acontece com os franqueados? A maioria está no Simples Nacional. Simples Nacional paga, falei lá no começo, diferencial de alíquota. Então, se a gente vender para ele para outro estado, ele vai gastar mais 6% que ele não recupera. Então, ele falou, cara, você come toda a margem do meu franqueado, você atrapalha a margem dele, você atrapalha meu royalty, porque a gente estava desenhando um planejamento em que faturar e lucrar mais no produto era melhor do que no royalty. E aí ele falou para mim, só que você atrapalha meu franqueado, aí o franqueado vai me dar dor de cabeça, aí eu não vou ganhar dinheiro. Então, a realidade de cada um ela é muito específica. E por que vocês têm que participar? Se o cara tivesse me explicado isso no começo, eu não tinha desenvolvido um trabalho de um mês para ele, para chegar na reunião e falar, pô, cara, legal isso aí, mas para mim não aplica. No final, a gente teve que desfazer toda aquela ideia e voltamos para uma outra ideia que foi de industrialização por encomenda. Em vez de comprar o produto pronto, ele comprava o insumo, mandava para a fábrica manda o colchão pronto. Rolou uma economia, mas muito menor do que aquela que a gente esperava. Então, o cara está dentro do planejamento, é essencial. O dono da empresa, ou o cara que entende da atividade, é essencial e isso é muito importante. Segundo ponto que eu tenho para dizer para vocês é, pede seu consultor para provar aquilo que ele está falando. O que eu vejo muito? Eu estou fazendo aqui o planejamento do book e o meu contador que implementou. Falou, com base em que seu contador implementou? Tem uma decisão do STF. Tem mesmo. Tem uma decisão do STF que equipara livro eletrônico a livro físico. Só isso. Isso te dá a segurança de não fornecer nenhum e-book para o cara, mas dizer que você está vendendo e-book, aí já é mais complicado. Então, como é que são as decisões sobre esse assunto? Eu, por exemplo, quando eu discuto esse planejamento, e para mim, se eu estou vendendo e-book, eu não tributo ICMS por causa da imunidade constitucional decidida pelo STF, pacificado, isso não tem mais discussão, para mim também não paga PIS/COFINS. Por quê? PIS e COFINS é a alíquota zero para livro físico. Aí a gente cai na mesma discussão. O STF já não entendeu que livro eletrônico equipara livro físico. Agora a gente vai ter que ter a mesma decisão PIS e COFINS. Imediatamente se aplica? Não. É uma outra discussão. Inclusive, não vai chegar no STF porque não é constitucional. É uma discussão com base em lei ordinária. Vai chegar no STJ. Já tem decisão favorável? Já. Então, eu, como consultor, como advogado, eu tenho o dever de apresentar essa oportunidade, explicar que a Receita Federal discorda disso que eu estou falando. Existem soluções de consulta da Receita Federal dela dizendo não aceito alíquota zero para livro eletrônico, porque a lei fala que é livro físico. A única exceção é para livro para deficiente físico. E aí tem uma decisão já de segunda instância de Tribunal Regional Federal falando o quê?
Pô, o STF já entendeu que o livro eletrônico equipara livro físico para fins de ICMS. Eu entendo da mesma forma para fins de PIS e COFINS, então se aplica da alíquota zero. Só que o que significa? Teve que judicializar, né? E aí vem, de novo, ligando os pontos, né? O perfil do empreendedor. Qual que é o apetite de risco? Conservador, dá para optar por ajuizar uma ação antecipada, ajuiza um mandado de segurança e discute com a Receita Federal. O dia que você tiver uma decisão favorável, caso haja uma decisão favorável para você, você para de pagar o PIS e COFINS e, inclusive, recupera o passado, os últimos 5 anos, com base contados da data que você ajuizou seu processo. Pô, legal, conservador. Ou deposita em juízo. Melhor ainda, o dia que você ganhar, você levanta tudo, rapidinho. Não tem nem que passar por Receita Federal, processo de habilitação de crédito, etc. É uma opção. O cara mais arrojado, pô, o que eu preciso para implementar o planejamento com um pouco mais de segurança? Aqui a gente não tem segurança 100%. Por quê? Porque não tem decisão ainda discutindo se o curso online é equiparado a livro ou não. Então a gente precisa evoluir nisso ainda. A decisão da equiparação do e-book a livro é de 2018. A gente precisa evoluir na jurisprudência e isso vai acontecer nos próximos anos. Principalmente porque cada vez mais empresas estão implementando esse planejamento. Só que muitas de forma muito arrojada, do tipo, não tem e-book. O meu copy de venda fala que eu vendo curso e eu dou livro, e aí depois eu quero tributar como livro. Perigoso. Então, o planejamento, ele tem que parar em pé. A Receita Federal adora um negócio que chama propósito negocial. E na minha visão como advogado, é real isso. A gente tinha um período pré-2000, antes dos anos 2000, que imperava no Brasil, em questão de tributário, o formalismo absoluto. Se você fazia uma operação que formalmente estava regular, tipo, quero vender um imóvel, a empresa é dona do imóvel, eu quero vender. Esse cara quer comprar. O que a gente fazia? O caso separa. Criava uma empresa embaixo de mim, integralizando capital com imóvel, esse cara integralizava capital com dinheiro. No dia seguinte, encerrava a empresa, esse cara levava dinheiro, esse cara levava o imóvel. Isso é uma compra e venda. Só que antigamente colava. Por quê? Formalmente, todos os documentos ali estavam hábeis a realizar aquela operação. Todo mundo era capaz de assinar, todo mundo, o outorga uxória da esposa, estava tudo certo, passava. Com o passar do tempo, a Receita começou a olhar, e o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é quem julga os processos no âmbito administrativo, e aí o judicial é o tribunal. O que o CARF começou a falar? E o CARF é um órgão interessante porque ele é híbrido. Ele é metade composto por representantes do fisco, são geralmente ex-fiscais aposentados, e metade por representantes dos contribuintes, que, via de regra, são advogados muito bons, renomados, etc. Por ser um órgão híbrido, ele tem muita decisão técnica muito boa. E o que ele começou a falar? Falou, opa, peraí, me interessa o que a operação parece, e não o nome que você deu para ela. Você deu o nome de investimento numa pessoa jurídica e devolução de capital, mas isso é uma compra e venda. Olha para o que você está olhando e percebe o que é. Então, não adianta eu dar nome para o negócio. A Receita já sabe o que a gente está fazendo. A gente tem que dar roupagem, a gente tem que dar propósito negocial. Se eu vendo e-book, eu vendo e-book. Se eu vendo curso, eu vendo curso. São coisas diferentes. Então, para dar segurança ao planejamento, é trazer algumas características, né? É ter o e-book, que seja robusto, que ele tenha, talvez, registro na Biblioteca Nacional, isso é interessante. A tua nota fiscal tem que ter o INCM do produto correto, tem que ter o CFOP correto, tem que ter o código da situação tributária correto. Isso tudo para não chamar atenção, para não errar na nota fiscal, e aí vem teu planejamento e cai por terra porque alguém errou o CFOP da nota fiscal. Isso é complicado. Então, tem que estar tudo redondinho. Isso aqui é muito importante. Mas o que eu queria dizer? Pede para o teu consultor te mostrar a base legal do que ele está falando, a decisão favorável, desfavorável. E o meu papel, o papel do cara para vocês, do consultor, é te dar subsídio para você tomar decisão. A gente não é sócio. Eu já tive um cliente que falou assim, se você me desenhar um planejamento, eu implementar e der errado, você vai me devolver todo o imposto que eu estou devendo? Eu falo, não, porque eu não estou comprando o planejamento, eu estou te apresentando a tese. Você compra a ideia se você quiser. Eu não estou empurrando goela abaixo. Inclusive, muitas vezes eu dou minha opinião sincera. Eu falo, isso aí é muito perigoso. Você quer ir por esse caminho? Vamos tentar dar uma roupagem, mas não é pacificado. Esse do e-book mesmo, ele não é super seguro. A gente precisa dar mais credibilidade, mais propósito negocial para esse planejamento. Para vocês, terceiro ponto que eu acho importante, vocês têm que entender um pouco do tributário, infelizmente. Eu sei que o Thiago fala muito, né, que vocês têm que aprender a delegar. Nesse ponto, entendam um pouco do universo, entendam os regimes,
busquem um pouco de conhecimento, eu estou aqui à disposição, não dá para apresentar tudo, como eu falei no começo, mas entendo a diferença dos regimes, entendo as oportunidades. Outro dia teve um cara aqui de uma empresa de produto natural, impressionante, o cara sentou, ele que fez a planilha, ele dava um banho no contador dele. Acho isso muito massa, não tem que chegar nesse nível de conhecimento, mas vocês precisam entender um pouco para discutir comigo, para discutir com o seu contador, para cobrar dele, isso é inevitável. E, por fim, escuta seu contador. Contador é essencial. Ter um bom contador é essencial para qualquer empresa, para qualquer empreendimento. Desde no começo, não deixa sobrar problema para trás para depois sair resolvendo. O ideal é que você faça isso desde o início. Então, confia, óbvio, escuta outras pessoas, outras experiências. Tem muita gente boa em e-commerce, em produtos digitais. Eu já tive a oportunidade de discutir com alguns para implementar alguns planejamentos que a gente já implementou. E a galera entende do negócio. Mas, ao mesmo tempo, entendam que o contador é essencial para fazer o trabalho dele. Mas ele planejar o tributário, às vezes, é complicado. Às vezes passa alguma coisa despercebida. Então, ao mesmo tempo em que você escuta seu contador, tenta dividir a discussão com alguém da área técnica também. Isso vai ser essencial para vocês implementarem um planejamento com segurança que traga efetivamente alguma economia tributária, mas como eu falei daquele dogma, não é só isso que a gente busca, mas para ter o compliance redondo, o planejamento bem implementado, para não sobrar problema depois, ou pelo menos vai dormir sabendo que o problema pode aparecer. O pior é o problema aparecer do nada e você nem está prevendo, como aconteceu com esse cliente meu, que implementou um ótimo planejamento, aplicou errado, e por causa da forma que ele estava operando, ele recebeu uma autuação milionária. Então, é sempre bom a gente tá ligado, acompanhar, discutir com o contador, mas levar também para um profissional da área. Falei demais, Carla? Não, excelente. Nossa, muito bom. Até para mim, que sou mais leiga, assim, super, super bacana. Pessoal, consegui entender bem. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Ô, Rick, sou demais, hein, meu velho? Cheguei aqui atrasado, estava numa call, mas o Vic eu conheço há muito tempo. Se eu não for preso, é porque ele fez um planejamento bom para mim, né? Então, confiei minha vida livre no Vinícius. A Brincadeiras da Paz, ele faz todo o meu planejamento da própria autoescola, meu pessoal, enfim, trabalha em todas essas frentes. E essa relação aí de contador enfim, tributarista, até brinco um pouco, e não é desmerecendo, eu acho que são funções diferentes, né? Eu vejo muito o contador como o enfermeiro, o cara que aplica, e o tributarista como médico, né? O cara que faz diagnóstico, vê se aquilo funciona. E, claro, os dois, para trabalharem bem, trabalham juntos. E, claro, não é nenhum desmerecimento ao contador, tá? São apenas escopos de trabalho diferentes, né? Então, assim, eu sempre recomendo, muita gente me procura, vou procurar o contador, eu falo, cara, fala com um tributarista. A diferença, a visão, o entendimento do todo é muito grande. Eu passo meu dia a dia aqui, Thiago, com grandes empresas que têm, por exemplo, contabilidade interna, e eu bato cabeça com a galera para eles entenderem o que eu estou dizendo do universo jurídico. A gente passou aqui a realidade outro dia, de uma empresa que era obrigada, com base numa instrução normativa, a estornar uns créditos de PIS e COFINS. Era uma diferença brutal. A empresa muito grande, faturava muito, e ele estava pagando muito PIS e COFINS. A hora que a gente analisou, por outra razão, a gente chegou à conclusão, falou, pô, isso aqui é ilegal, essa instrução normativa, isso acontece muito. A lei fala uma coisa, a instrução normativa da Receita fala outra, mas por o receio de ser autuado, a empresa paga. A gente falou, cara, dá para entrar na justiça. A contadora da empresa falou, não, olha a instrução normativa, tá falando aqui expressamente. Eu falei, eu sei, essa instrução normativa é ilegal, vamos entrar na justiça. Existem muitas dessas, mas essa instrução normativa específica era um mercado específico, tá? Era de ração animal. Então, não tinha decisão judicial. A gente procurou e ganhou uma liminar. A contadora teve que engolir, falou assim, você tinha razão. Eu falei, cara, mas eu sei que a IN fala, mas a gente tem que buscar também um arcabouço jurídico, ele é muito mais profundo, é constitucional esse conceito. A Constituição criou a hierarquia de norma e não me venha com uma instrução normativa dizendo mais do que a lei fala. E era isso que acontecia. Isso acontece em muitos casos. Então, alguns casos já são batidos. A gente sabe, por exemplo, você vai fazer um parcelamento simplificado na Receita Federal. Ela só permite que você parcele 5 milhões de imposto. Só que a lei não fala esse limite. A instrução normativa fala. O que a gente faz? Ajuiza um processo e consegue fácil, cheio de decisão favorável. Nesse caso, era isso.
A IN criava uma dificuldade maior do que a lei, mas não tinha jurisprudência, então a gente teve que buscar. É aprendendo, é discutindo junto. O contador é essencial, sem dúvida nenhuma. Ele fazendo dele, que eu não faço, eu fazendo o meu, e existe sim uma interseção. Já discuti com muito contador, muito bom, o cara entende do planejamento, mas é muito bom tomar cuidado e ouvir o profissional, sem dúvida nenhuma. São funções diferentes, né? Enfim, no nosso próprio mercado aí, eu já vi várias, enfim, cagadas gigantescas, eu não entendo nada de tributos, eu já vi. E, cara, mesmo se repete para o societário, né? Enfim, quem faz o societário é um advogado societário, também não é o contador, né? Então, assim, é só para separar bem, porque muitas vezes o contador fala que faz e é o barato que sai caro, né? Porque, como você falou, ele também não vai colocar o dele na reta. Quem está colocando na reta é você mesmo, né? Nenhum prestador de serviço vai colocar na reta pela sua empresa. Então, tem, inclusive, casos aí que estão acontecendo aí que, cara, estão processando a contabilidade por erros grotescos, né? Então, é super importante aí ter um advogado, tanto tributarista quanto societário, para essas questões. Recentemente, até esses planejamentos mesmo, seja de book, de e-commerce, etc., na hora de implementar é essencial a presença do contador. Então, eu, por exemplo, sempre peço para o pessoal com quem eu faço esse tipo de trabalho, falo, chama seu contador agora, apresento tudo que eu tenho para apresentar, a tese, etc. A gente decide junto o que vai implementar, o que não vai, o que é arrojado, o que não é, o que eu quero peitar, o que eu vou tentar. E, na hora de implementar, eu preciso do contador do lado, eu preciso que ele entenda o que eu estou falando, porque a nota fiscal errada, o planejamento vai inteiro cai por terra. Então, é essencial que ele esteja do lado, sem dúvida nenhuma. Alguma dúvida aí, galera? Acho que ninguém entendeu nada. Fala, Vinícius, beleza? Cara, muito prazer. Estou começando hoje, tirando de escola. É um prazerzão estar aí contigo, Thiago, todo mundo aí do time. Cara, gostei muito. São poucas pessoas que a gente tem para conversar sobre esse assunto. Igual você falou, a gente acaba ficando muito refém, né? Principalmente na mão do contador, que às vezes acha que sabe, mas a gente também não tem conhecimento suficiente para questionar, né? A gente acaba ficando um beco sem saída, de certa forma. Mas eu queria tirar uma dúvida, cara. Como que funciona o processo, por exemplo, que a gente está para ano que vem, começo do ano que vem, atingir a marca do Simples? Como que funciona esse processo de transição para o lucro presumido? Eu continuo ele até mais o período todo de 2022 para depois mudar, ou atingiu a marca da média ali, já muda? Como que funciona, por favor? Você tem algumas regras específicas, tá? Então, a tua primeira regra eu opto pelo Simples Nacional no início do ano, então final de janeiro. Via de regra, essa opção é revogável e retratável. Então, se você optou em 2021, você está até 31 de dezembro no regime. Para sair dele, você tem, talvez, a obrigatoriedade, caso você estoure o limite, só que tem que superar 20% do limite. Não é só 4.800 se for no ano corrente. Se for a somatória do ano todo, aí realmente é 4.800 no ano, até dezembro, e aí em janeiro, você não pode optar. Então, tem essa diferença. Se for ao longo do ano, tem que superar mais de 20% do limite de 4.800 ou, se você abriu a empresa esse ano, proporcional à quantidade de meses, né? Então, tem essa diferencinha. 4.800 flat, ali, bem objetivo, é até o fim do ano. Aí, no ano que vem, você não pode mais optar. Se for no ano corrente, você sai se superar 20%. E aí, no mês seguinte, você já está no presumido. Então, o que é o ponto? E aonde a galera come mosca? Às vezes acontece, tá? Você foi excluído do Simples, você deveria ter saído do Simples, não prestou atenção, o contador não prestou atenção, etc. Você está no presumido. E aonde que está o grande problema do presumido? É o ICMS. Então, você, por exemplo, foi jogado para fora do Simples, você está devendo ICMS sem saber. E a Receita vai levantar isso daí. Então, ICMS para serviço não tem, né? Serviço, aí você vai ter ISS. Então, você devia estar pagando ISS todo por fora, que vai custar 5% do teu faturamento, por exemplo. De 3 a 5, né? Dependendo da atividade. Então, acompanhar isso aí mês a mês, em tempo real, é extremamente importante, principalmente se você está chegando perto. E aí vem as outras regras, né? Aquelas que eu mencionei. Se você não optar pelo Simples, você
efetivamente no final de janeiro quiser sair já para o ano que vem, porque é possível. Você já está falando, porra, eu já tive cliente assim que não é uma questão só de custo, de eficiência tributária, e fala, cara, daqui 3 meses eu vou estourar. Então já vamos começar o ano direitinho. A gente implementou, nesse caso, o e-commerce aqui em Minas, que é aquela alíquota efetiva de ICMS baixa, mas aí o cara já pensou, cara, vamos sair fora de uma vez e vamos para o presumido. E aí o que você faz? Lá no final de janeiro você opta pela saída do Simples e no final, que é trimestral, né, o imposto de renda no presumido, lá em abril você vai pagar a alíquota do IR com base no presumido. Mas o PIS e COFINS já está rolando desde fevereiro. Então, em fevereiro você já paga o PIS e COFINS no cumulativo. É uma possibilidade. Por isso que esse momento, fim do ano, começo do ano, é oportuno para você fazer esse cálculo, né? Ou mesmo para você chegar à conclusão, cara, se eu vou estourar daqui 3 meses, vamos sair fora de uma vez. Você tem tempo para implementar. Esse é o ponto. Por quê? Os outros regimes, você tem uma obrigatoriedade de levantar balanço de maneira mais pesada. O lucro real, necessariamente, você tem que levantar o balanço. O lucro presumido, não necessariamente. Mas se você, por exemplo, distribui dividendo acima da presunção do imposto de renda, para distribuir o dividendo isento, né? Por enquanto o Paulo Guedes não passar a tributação de dividendo, você tem que fazer balanço, porque o presumido pode ser livro caixa, mas aí você fica limitado à distribuição de dividendo à base de cálculo do imposto de renda no presumido. Então isso dá uma atrapalhada. O ideal é ter contabilidade, o ideal é ter um balanço, porque isso te dá muito mais segurança para você poder distribuir dividendo, por exemplo, para ficar formalizado, né? Obrigado. Uma outra pergunta. Qual que é a maior cagada que meu contador pode fazer no presumido? Que eu posso me ferrar e não vai sobrar para ele, que eu sei que sobra sempre para mim. O que eu tenho que ficar atento no presumido? Porque no simples é muito básico, né, cara? O presumido é semelhante, tá, Helder? Para te ser muito sincero, porque você ainda vai pegar a base de cálculo com base no faturamento. Então, a complexidade que é o lucro real, que é levantar balanço, confrontar receita com despesa, custo, respeitar o princípio da competência, o presumido não necessariamente. O presumido tem até uma coisa muito legal, que é o regime de caixa. Então, se você tiver no lucro real, por exemplo, reconhecer receita contabilmente, é com base no regime de competência. O que isso quer dizer? Você pode não ter recebido ainda, você já tem que pagar imposto, cara. E aí no presumido, o presumido te permite, por lei, expressamente, tá? Pagar o imposto com base no regime de caixa. Então, o que é o importante para o contador? É acompanhar o faturamento contra recebimento. Para fazer isso, a lei fala, inclusive, ele tem que simplesmente fazer uma demonstração contábil na diferença ali no ativo, né? Porque quando você fatura e ainda não recebeu, você reconhece um ativo a receber contra a receita, só que se você for tributar no caixa, você vai fazer um controle na conta do recebível, do ativo, quanto que eu tinha para receber e quanto que eu recebi efetivamente esse mês. Aí você paga imposto no presumido com base no regime de caixa. Nem toda empresa consegue, porque quem é varejista, por exemplo, é absurdo o controle. Então, para não ter que fazer o controle, o cara prefere pagar imposto com base no faturamento. Emitir a fatura, já estou pagando imposto. Mas para quem consegue, para quem presta consultoria, por exemplo, para quem consegue indicar quais são os clientes do mês, dá para fazer com base no regime de caixa. Ou o contador assumir e conseguir entregar um regime de caixa bem feito, é excelente, cara. Mas aí que vem a dificuldade. Mas, de toda forma, é difícil o presumido? Não, cara. É com base no faturamento. Faturou, calculou a presunção ali, pagou os impostos, é bem tranquilo. Maravilha, cara. Aqui a gente faz bem o regime de competência, regime de caixa, bem certinho. Uma última pergunta. Eu estou no Simples, se eu tiver outra empresa como sócio, eu posso chegar àquele faturamento. Mas digamos que eu fui para o presumido e agora eu quero ter uma outra empresa. Essa outra empresa pode ser no Simples ou não? Desde que se eu for sócio, né? A soma dos faturamentos não pode superar 4.800.000. Isso não quer dizer que todas as tuas empresas do Simples não possam superar. Quer dizer que todas as tuas empresas não podem superar. Então, se você é sócio de uma que já superou, entendi. Você não pode ser sócio de outra. É isso. É a soma dos teus CNPJs, entendeu? Entendi. Cara, muito obrigado, velho. Essas eram minhas dúvidas aí, ajudou pra caramba. Obrigadão mesmo. O Vinícius, o Fábio aqui, tudo bem? Pergunta de meio de leigo aqui. Sou empresa de TI, a gente fornece e-commerce para cursos, né? Então, eu sou focado com empresas que vendem cursos online.
Só que, volta e meia, alguns clientes nossos perguntam o seguinte, eu tenho um problema tributário se eu vender livro junto no mesmo e-commerce? E como é que, se isso me implica alguma coisa muito delicada ou isso é uma coisa mais simples de se resolver? Olha, Fábio, isso vai muito para o planejamento que está sendo implementado Tá. assim, com muita força no mercado de curso online. Onde que eu vejo problema nisso? Eu falar que vendo e-book, que eu vendo livro, mas eu não vender nada de livro, eu só presto serviço. E o porquê que o cara implementa esse planejamento? Ele deixa de pagar, primeiro, no presumido, é muito rentável, é muito mais barato esse planejamento. O que acontece? Você passa, se eu presto serviço e dá um curso, dá um serviço, eu tributaria o meu faturamento em 32%, a presunção, mais aí sobre essa base de 32% eu aplico o imposto de renda, contribuição social e o PIS e COFINS é em cima do faturamento. Quanto que dá essa alíquota toda? 10,88% de imposto de renda e contribuição social e mais 3,65% de PIS e COFINS. Dá 14,73%. Beleza? Isso se eu estiver prestando serviço no presumido. Se eu vender produto, seja o produto que for, tá? Não interessa só e-book aqui ou livro físico. Se eu vender e-book, eu tributo, presumo 8% do meu faturamento, e aí as alíquotas combinadas de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, custam 6,73%. Só aqui eu já estou menos da metade do que é no serviço. E com outro benefício maravilhoso, que é não tributar o ICMS. Então, eu só fico no 6,73%. O ICMS é imune em livro. Seja o livro agora eletrônico ou físico. Isso já está pacificado pelo fisco. Então, uma vez pacificado que o livro eletrônico é físico, a galera começou a exagerar um pouco no mercado, falar tudo agora é livro eletrônico. Outro dia saiu uma reportagem que o Sem Parar estava faturando livro, sendo que ninguém ganhava livro nenhum. Então, a mensalidade do Sem Parar para passar, né, no pedágio, etc., que custava R$30 na época, eles começaram a quebrar a fatura em R$21 de serviço e R$9 de e-book. E não tinha e-book nenhum. Então, isso foi um consumidor que reclamou e acabou saindo uma reportagem. Onde que está o problema, Fábio? É vender aquilo, falar que você vende algo que você não vende, na verdade. É possível implementar esse planejamento? Eu acho que sim. Inclusive, eu implemento, mas com segurança. Então, tenha disponível, entregue alguma coisa para o cliente. O que eu vejo muito, por exemplo, é o meio a meio. É interessante. Porque isso é normal. Isso tem acontecido, né? E aí dificulta o cara lá para faturar, mas, cara, dá mais segurança. Premissão de nota, é um pouco um monte de coisa, né? Porque vai um produto mais um curso online, mas aí isso mistura tudo num pacote. Emitir nota disso. Mas o importante para o cara, para a empresa, é que ele tenha robustez no planejamento, é que ele tenha aquele tal do propósito negocial. Não fala que você está vendendo livro, sendo que você não vende livro nenhum. Sim, claro. Registra ele na Biblioteca Nacional, ele acompanha junto. O copy de venda fala... Tem um que eu gosto muito, a ideia que eu gosto é, eu vendo o quê? Eu vendo tudo. A experiência como um todo, que ela é composta por e-book, por aula, por mentoria, por disponibilidade profissional, por plataforma, mas tudo isso somado ao meu produto. E aí, meio a meio, por exemplo, isso dá mais segurança. É uma ideia. O problema, Fábio, é quando o cara fala uma coisa e fatura outra. Aí é simulação. Aí a receita pode discordar. O risco fica muito maior. E uma última pergunta, já que você falou sobre isso. Se eu vender um curso online e colocar que tem um e-book gratuito, por exemplo, assim, problema ou material extra? Problema. Você acabou de falar que você não está vendendo o livro. E aí faturar o livro, quando você falou expressamente na tua publicação, no teu copy de venda, que ele era grátis, para mim é um problema. E a Receita vai pesquisar a tua página na internet e vai falar, olha aqui, o Receita Federal, na hora de autuar, né? Sim. O cara falou que era de graça e ele está faturando só para... Aí fica uma redução da carga tributária de forma ilícita. Você fala uma coisa na hora de vender e fatura outra. Isso é um problema. Eu tiraria do meu copy de venda para não fazer prova contra mim mesmo, né? Você vende o curso online e fatura o curso. Aí você quer dar o resto gratuito, tudo bem. Exato. E o que eu acho interessante, se eu for faturar, por exemplo, meio a meio, é a hora que você for fazer o copy, é falar assim, o que vem no meu... A hora que você contrata esse curso, o que vem? Vem X horas de vídeo, vem um e-book robusto, que ensina tudo que tem no curso, vem acesso à plataforma, e aí você não dá materialidade, você não dá a clareza de quantos % cada um representa. E aí, 50-50, por exemplo, eu já vi gente que é 30-70, já vi outras coisas no mercado.
não dá para você atribuir qual que é a tua força, qual que é o teu custo incorrido para produzir um e-book, para produzir um curso. Uhum. Não dá para determinar, não é tão claro. Um outro critério seria o que ensina mais? O meu livro, que é bem completo, ou o meu curso? O todo. Então, o todo faria sentido eu tributar meio a meio? Eu acho que faria. Mas tem que tomar cuidado. O copy de venda é muito importante. Falar que eu dou de graça e faturar é bem complicado, porque fica evidente que eu convenço o cara de um jeito para comprar meu curso e na hora de emitir a nota eu emito do jeito mais barato possível. Isso é o que a Receita discorda, né? Você está só na hora de emitir a nota que é livro, na hora de vender não é livro. Então é complicado. Sim, perfeito. Obrigado aí pelos esclarecimentos aí. Imagina, à disposição. Mais alguém? Alguma dúvida? Acho que é isso. Vinícius, como é que o pessoal pode te encontrar? Instagram, você tem o site, como é que o pessoal te encontra, quem precisar de você? Quer deixar o e-mail? Não, claro. Eu jogo aqui no Pode chat. jogar no chat, se você quiser falar também. Sim. O escritório chama Cunha Leão Advogados, a gente tem site, rede social, etc. A gente está em Belo Horizonte fisicamente, mas já atendi bastante gente do Rio, São Paulo, os contatos do Guedes são espalhados pelo Brasil, então isso não pega nada. Hoje em dia a gente faz tudo via vídeo, né? Inclusive aula a gente faz via vídeo, então é por aí. Vou deixar meu e-mail aqui, pessoal, Perfeito. e aí quem tiver qualquer dúvida, fica à disposição para ajudar, para esclarecer, para conversar, a gente marcar um call, sempre à disposição. Como eu falei, infelizmente, você falar de planejamento tributário, o Thelder semana passada falou de vesting, de acordo de cotista, isso serve para todo mundo de uma maneira muito uniforme. O tributário vai depender muito da atividade, de cada caso, de particularidades de cada empresa. Então, não dá para a gente esclarecer tudo, mas eu estou sempre à disposição. Perfeito. E, pessoal, quem não respondeu ao form, por favor, respondam. O Vinícius vai colocar os contatos dele aqui no chat. E eu vou salvando para vocês. Quando eu subir a aula, eu deixo o contato ali, tá? Perfeito. Vinícius, muito obrigada por ter disposto o seu tempo para a gente, por ter dado essa aula, foi incrível. Obrigada mesmo. E até as próximas, né? Eu que te agradeço. Obrigadão, Carla, pelo apoio. Thiago, valeu pelo convite. Pessoal, obrigado pelas perguntas e eu estou à disposição. Perfeito, obrigadão. Boa noite, pessoal. Até!